A grande pergunta que todos nós teremos que responder é esta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Pois sabemos que Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4 versículo 17. sabemos também isto. E, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? 1 Pedro 4 versículo 18. Está admirado, surpreso. Confira. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal, segundo Coríntios 5 verso 10. Irmãos e irmãs, e todos aqueles que têm a Bíblia como regra de fé. A pergunta está em Lucas 6 verso 46. Como também a resposta, confira. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O próprio rei nos deu duas demonstrações. Uma indica que o obediente será bem-sucedido e o desobediente passará por uma grande ruína. Rogo-vos que leiam o capítulo inteiro de Lucas 6. Sei que muitos vão apelar para a misericórdia, porém a misericórdia é para os obedientes. Confira. Mateus 5 verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Segue a linha de pensamento: a misericórdia é para os obedientes. Aquele que é misericordioso segue as ordens do seu rei. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Romanos 2 verso 13. Mais um exemplo de apelo. A frase: está consumado. Está escrito e é verdade, porém a maioria dos que leem o texto nem sequer consideram. Ele disse a respeito da sua própria missão ou sobre a missão de cada um de nós. Porque se ele nos tivesse isentado da nossa missão, que sentido faria Lucas 6 verso 46? Mais um exemplo. O véu se rasgou. É outra frase que eles usam para justificar suas próprias faltas. Dizem eles que o véu se rasgou, e isto é verdade. O véu se rasgou. Mas para quem se rasgou? Sem dúvidas, para os que obedecem. Vamos conferir. Em consequência, a inteligência deles permaneceu obscurecida. Ainda agora, quando leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece abaixado, porque é só em Cristo que ele deve ser levantado. Por isso, até o dia de hoje, quando leem Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Esse véu só será tirado quando se converterem ao Senhor, segundo Coríntios 3 verso 13 ao 16. Quem está convertido obedece, é claro e evidente. Muitas são as tarefas que recebemos do Senhor. E depois de haver cumpridas todas, perante Ele o que devemos dizer? Lucas 17 verso 9. Porventura, deverá agradecer ao escravo porque este fez o que lhe havia mandado? Assim igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Semelhante ao doutor da lei que lhe perguntou naquele tempo, fingindo não saber quem era o seu próximo, hoje em dia podem perguntar também o que ele nos mandou fazer. Aqui estão algumas referências. Mateus 11 verso 28. Aprender com o Salvador e assim saberão o que fazer. Mateus 28 verso 19. Fazer discípulos. Quanto à saudação, temos João 20 verso 19. Romanos 12 verso 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. E assim ser conhecidos como verdadeiros discípulos. João 13 verso 35. Aconselho a todos que acompanhem os textos atentamente mediante a Bíblia, livro, capítulo e versículo. Pois isto é justo diante do Pai e do Filho. Me refiro ao Deus de Abraão, Isaque e Israel e seu filho Emanuel, justiça nossa. Finalizo com este versículo.
João 12 versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. A paz esteja com todos.